Eu tenho me dedicado a falar ah, de uma frase que é repetida por séculos e mais séculos como manifestação de sabedoria e inteligência. Sem dúvida, é uma frase especial, mas ela merece alguns reparos, algumas considerações. Ela não é tão simples quanto parece. A frase é a de Sócrates, que recomenda às pessoas para conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. É uma frase. Pois é. Esta frase é enganosa, porque nos leva a crer que conhecer a si mesmo é um ato linear, é um ato de vontade, é um ato de propósito ou até disciplina. E a verdade é que não é. Por exemplo, só para dar uma pequena noção das dificuldades que envolve a possível atividade de conhecer a si mesmo. Para que a gente possa conhecer alguma coisa, essa é uma condição básica. É necessário que a pessoa que quer conhecer tenha um mínimo de interesse pelo objeto que ele quer conhecer. Mas no nosso caso, a situação é diferente. O objeto é a mesma pessoa que está pretendendo conhecer. Então, o conhecer, a busca do conhecer, o sujeito que busca o conhecer é o mesmo daquele que é o objeto que ele quer conhecer. Isso envolve uma complicação dos diabos. Por quê? Porque para que o sujeito tenha um mínimo de conhecimento a respeito de si mesmo, é preciso que ele se sinta protegido por essa aventura. Ele não quer conhecer as coisas de si mesmo, as coisas que o desagradam. Por exemplo, ele não quer descobrir que é burro, ou pelo menos burro mesmo que seja burro em determinados momentos. Incapaz. O sujeito não quer conhecer a sua incapacidade. Ele não quer desenvolver nenhum conhecimento a respeito das suas incapacidades, porque isso o fere. Então, conhecer a si mesmo é conhecer também as suas incapacidades, as suas limitações, a sua burrice, a sua ignorância. E nenhuma pessoa tem interesse em descobrir que é burro. Nós queremos descobrir que a gente tem qualidades, defeito não. Então, só vale para um lado. Eu quero conhecer as minhas capacidades, aquilo no qual eu sou bom. Né? Tá certo. Só que para que ele conheça aquilo no qual ele é bom, ele precisa conhecer também, um depende do outro, aquilo no qual ele não é bom, aquilo no qual ele é burro, aquilo no momento, circunstância e condição
onde ele é incapaz e limitado. Descobrir capacidades pode ser um ato enganoso, né? Porque essas capacidades podem ser capacidades inventadas, né? O sujeito acredita que tem determinadas capacidades e o que se verifica é exatamente o contrário, que ele não tem capacidade. Quantas e quantas pessoas não têm capacidade para muitas coisas? Por exemplo, eu sou ou quase incapaz, absolutamente ou quase, né, incapaz de, de conhecer o computador. Não me sinto confortável na tentativa de tentar conhecer como é que funciona um computador. Não me sinto confortável, aliás, me sinto incomodável em qualquer tentativa que eu tome a iniciativa de conhecer que não me agrada. Por exemplo, eu não estou nem um pouco interessado em conhecer o funcionamento do avião. Eu não estou nem um pouco interessado como é que funciona um computador. Eu não estou nem um pouco interessado em descobrir como é que funciona a máquina de lavar. Olha para quantas coisas eu não tenho um menor interesse, a menor vontade de aprender. Eu não tenho vontade de aprender como é que funciona uma geladeira, mas o técnico que vai consertar a geladeira precisa saber como é que funciona a geladeira para ele descobrir, eventualmente, quando ela está estragada. Então, a primeira barreira, a primeira, a segunda, a terceira, é essa barreira do desagrado, do desconforto, do não gostar, do não se interessar. Aliás, eu pretendo fazer um vídeo, isso aqui é só um parêntese, eu pretendo fazer um vídeo a respeito do assunto desinteresse, da atividade do desinteresse, da operação mental que envolve o desinteresse, ou a retirada de interesse de uma de um determinado objeto, de uma determinada situação, de uma determinada pessoa. Mas, enfim, já que nós estamos falando do desinteresse, para que alguém possa se conhecer, é necessário que ele desenvolva, tenha, ou seja, despertado, no mínimo, de interesse por aquilo que ele quer conhecer. No caso, o eu, a própria pessoa, o si mesmo, né? E o sujeito que tem de si mesmo uma ideia negativa, dificilmente, se ele tem sentimentos de que ele não vale muita coisa, se ele tem dentro dele um sentimento de desvalor persistente ou diante de determinada circunstância, então o desejo de se conhecer ou o propósito de conhecer a si mesmo enfrenta enormes barreiras. Então, eu estava dizendo que uma das barreiras a pré-condição
é que ele tem interesse. Mas se ele tem formado dentro de si mesmo um sentimento de desvalor, de inferioridade, de incapacidade, claro que ele não vai ter nenhum interesse em saber da sua incapacidade, porque a descoberta da sua incapacidade o deixa com sentimentos de derrota, de fracasso, de mais incapacidade. Por outro lado, é impossível modificar esse quadro de incapacidade de uma hora para outra, de modo a torná-lo interessante para si mesmo. Não existe um procedimento que a gente possa ter, ou desenvolver, ou realizar, para a gente melhorar esse sentimento de desvalor que a gente carrega dentro da gente. Isso não é feito de uma hora para outra e nem é feito porque nessas condições, e na maioria das vezes, a grande maioria das vezes, o sujeito não sente ou não sabe que é incapaz. Ele sente que é incapaz, ele vive o drama de se sentir incapaz, mas ele não tem um conhecimento e um saber a respeito desse se sentir incapaz. Então, nós estamos diante de barreiras para o conhecimento de si mesmo, muitas vezes intransponíveis. Porque para descobrir esse objeto que ele está querendo, sobre o qual ele quer saber, que é a sua própria pessoa, o si mesmo, é preciso que ele desenvolva um mínimo de interesse por si mesmo. Mas, se ele não sabe que ele não se acha interessante, se ele não sabe que ele sente desvalor, que ele se acha uma pessoa defeituosa, como é que ele vai poder melhorar esse estado de espírito? Como é que ele vai poder fazer para melhorar essa condição dentro da qual ele se encontra impregnado? O saber de si mesmo, o conhecer a si mesmo, é, portanto, uma complicação dos diabos. Porque o sujeito que vai conhecer a si mesmo. Então, se a gente for pensar bem, essa frase, conhece-te a ti mesmo, é uma enorme bobagem, porque isso é uma impossibilidade em si. Porque o interesse ou a vontade de conhecer não nasce em qualquer lugar, a qualquer momento, ou fruto da vontade. Não. O desejo de conhecer é uma atividade complexa que aparece e desaparece em determinado momento e, muitas vezes, não aparece em situações onde a gente está mais precisando dela, né? Nós vivemos situações com muita frequência onde a gente precisa conhecer um determinado assunto e, no entanto,
não tem por ele o menor interesse. Então, o que acontece com muita frequência é que a gente até aprende da boca para fora a respeito do assunto, mas não conhece o assunto porque nunca teve interesse por ele. A atividade de conhecer, o desejo de conhecer, é uma atividade extremamente complexa e ela é altamente volúvel. Ela não se deposita em qualquer objeto. Por exemplo, nós temos exemplos e mais exemplos de pessoas que passam a vida inteira sem ter o menor conhecimento a respeito da sua própria pessoa. Ele é um desconhecido para si mesmo. Claro que nós somos, para começo de conversa, um desconhecido para nós mesmos, um estranho para nós mesmos. A possibilidade que a gente rompa com essa estranheza não é uma atividade retirada da simples vontade, porque a vontade não é a vontade que decide a nossa vida. É um estranho processo desencadeado em momentos absolutamente inesperados que aparece de repente. Por exemplo, de repente me surge um interesse de escrever sobre um determinado assunto, como esse agora que me apareceu de falar sobre esse assunto. Então, é melhor a gente esquecer esse conselho, porque isso, na verdade, a frase, né, do conhece-te a ti mesmo, porque isso é uma frase fajuta. Ela não tem valor nenhum para efeito de conhecer a si mesmo. Saber que nós precisamos conhecer a si mesmo não é um saber fácil de adquirir. Esse saber não é um saber que vem pronto, é um saber adquirido na sequência dos acontecimentos. E nós podemos viver a vida inteira sem adquirir esse saber, sem desenvolver esse saber, mesmo porque esse saber que nós precisamos nos conhecer não é um saber pronto que se instala dentro da pessoa e a partir daí ele vai começar a se conhecer. Não é. Esse saber é um saber que aparece em momentos inesperados, aqui e ali, de uma forma absolutamente surpreendente. Quantas e quantas vezes nós descobrimos que estivemos ou que estávamos interessados por um determinado assunto e nos aplicamos a tentar entender ele. Mas isso foi só um momento, foi um período da vida. Bom, evidentemente que tem pessoas que dão continuidade no interesse de conhecer um determinado assunto, um determinado objeto. Neste caso, são pessoas que são agraciadas com esse sentimento de permanência da busca do saber. Mas, de um modo geral, nós não somos com facilidade ou de acordo com a nossa imaginação, o que a gente espera, agraciado com o desejo de saber. O desejo de saber
é uma raridade da vida das pessoas. Ele aparece de uma forma desarticulada, ou então, muitas vezes, o desejo de saber pode ser uma vivência que algumas pessoas nunca vão ter. E se tem, aparece e desaparece. Portanto, fique com essas ideias e eu vou dizer mais. Isso é só o começo. Tem muitas coisas a serem desenvolvidas a partir desse núcleo de fala, né, de observações, de considerações que eu estou fazendo a respeito da famosa frase, né, da inútil frase do conhece-te a ti mesmo. Né? Meu nome é Amaury Oliveira Tavares e eventualmente eu me dou ao prazer de desfilar consideração a respeito de assuntos que aparecem momentaneamente na área do meu interesse. Amaury Oliveira Tavares, como eu disse, sou psicanalista e trabalho na área do saber, ou na área da busca do saber. Muito obrigado e até a próxima.